Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, Mateus capítulo 8, versículo de 28 a 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, em vossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos por demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada dos porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios então saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso do possuído pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Nesta quarta-feira, nesse belíssimo evangelho que traz para nós grandes reflexões, grande aprendizado da autoridade de Jesus. Ora, antes que a gente prossiga com este evangelho, eu queria que você se inscrevesse no meu canal no YouTube, ativasse as notificações e deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a impulsionar o evangelho para mais pessoas, isso mesmo. Então, por isso, eu necessito da tua ajuda. Neste evangelho, meus irmãos, nós precisamos compreender algo muito importante. Jesus que se encontra com aqueles que estavam possuídos, significando a força do mal, né? Os 2 homens são descritos como violentos, perigosos, afastados da convivência humana. Imagem da exclusão causada pelo pecado, né? Percebe-se que o pecado vai nos excluindo da sociedade. Você prestou atenção? Eles foram excluídos pelo inúmero pecados deles. Aqueles homens moravam no cemitério. E ninguém ousava chegar perto daqueles homens. Ninguém. Então, quando Jesus chegou naquela região dos Gadarenos, vieram logo ao encontro de Jesus aqueles 2 homens possuídos pelo demônio. Então, olha só, de imediato aqueles homens olharam para Jesus e disse, né? "O que tem a ver conosco, filho de Davi, filho de Deus? O que tem a ver conosco? Vieste para nos atormentar antes da hora?" Então Jesus pediu para eles se calarem. E estava passando uma grande manada de porcos. E os demônios pediram para Jesus: "Senhor, deixa a gente pelo menos na manada dos porcos." E Jesus então disse: "Ide." E grande foi o precipício. Grande foi a queda daqueles porcos, né? Que caiu naquele precipício. E vieram todos a morrer, né, afogado. Então, o povo, aqueles que estavam ali ao redor, começavam a observar. Olharam, espantados, porque, primeiro, ninguém ousava chegar perto daqueles homens de tão violento que eles eram. Eles amarravam os homens com corrente, com corda, e o demônio arrancava tudo. Porque aqueles irmãos, eles não estavam possuídos apenas de um demônio. A palavra de Deus, se você pegar... Hoje nós pegamos esse belíssimo evangelho, mas nós pegarmos em Lucas, o evangelista Lucas vai dizer que
eles arrebentavam as correntes. De tamanha força, e ninguém ousava chegar perto daqueles homens. Então, eles ficaram espantados de ver um homem, Jesus. Muitos ali não tinham nem ouvido falar de quem era Jesus, quem é o Senhor. Então, chega um homem com tamanha autoridade e faz uma libertação grandiosa daquela, porque o que Jesus fez ali foi uma grande libertação na vida daqueles homens. Então, é natural que eles ficam espantados. E assim aconteceu. Eles ficaram espantados. Quando Jesus libertou aquele homem, aqueles outros homens foram correndo para a cidade espalhar a notícia. Mas veja bem, eles não espalharam a notícia de uma forma positiva, de uma forma correta. Imagina uma fofoca, né? Você sabe muito bem que é uma fofoca. Você fala com uma pessoa assim, ó, tá acontecendo isso, e a pessoa vai e aumenta para outra. A fofoca é assim. Às vezes você confia um segredo a uma pessoa, e aquela pessoa, você acha que ela não vai contar para ninguém, ela conta. Eu vou dar um exemplo. Você conta para a pessoa AB, e ela fala, tá bom, vou guardar o segredo, AB. Aí uma outra pessoa chega perto e ela fala, fulano de tal falou ABC para mim. E essa outra pessoa fala para outra ABCD. E a outra fala para outra ABCDE. E é assim que é a fofoca. Cada pessoa que fica sabendo da notícia, ela vai aumentando. Então, de que forma aqueles homens levaram a notícia da libertação na cidade? Porque o povo veio furioso. O povo veio furioso querendo o quê? Aclamar Jesus, louvar a Deus, agradecer pela libertação daqueles dois homens? Não, muito pelo contrário. Eles queriam que Jesus saísse da cidade. Por incrível que pareça. Jesus estava ali curando, libertou aqueles dois homens. E o que a população queria? Expulsar Jesus da cidade. Porque entendiam que Jesus era o príncipe dos demônios, que era o próprio Senhor quem estava libertando aqueles demônios, porque fazia parte. E eles não sabiam a metade, né? Que Jesus é o Senhor, que tem poder para libertar, para transformar. Meu irmão, trazendo para a nossa vida, eu não sei qual o mal que você está passando, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas eu te digo uma coisa, Jesus pode todas as coisas. Jesus pode te libertar, Jesus pode te transformar, Jesus pode transformar a sua família, a sua casa, o seu emprego. Jesus pode transformar aquela situação que aos seus olhos é impossível, aos olhos da medicina é impossível, aos olhos humanos é impossível, mas Jesus pode. Jesus pode todas as coisas, até o próprio mal, né? A palavra diz aqui, até o próprio demônio reconhece a autoridade de Cristo, reconhece o senhorio do Senhor. Nós devemos também reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele é o Senhor que pode transformar. Meu irmão, deixa o Senhor agir na sua vida, deixa o Senhor agir na sua vida, deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor tocar profundamente em você. E hoje, de modo particular, que esse evangelho é muito forte, quero orar por você. Deixa aqui o seu pedido de oração nos comentários aqui no YouTube, que eu farei questão de orar por você. Hoje, às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia, eu vou orar por você, eu prometo. Mas para isso, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, tanto no Facebook, tanto no Instagram, tanto no YouTube, tanto nos grupos de WhatsApp. Pode colocar o seu nome aqui, que logo mais às 3 horas irei, com imenso prazer, entregar você diante de Jesus Eucarístico. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não se esqueça de compartilhar este belíssimo evangelho nos seus grupos, para que todos sejam também tocados e impactados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.